Segunda-feira, 25 de janeiro de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só o que preparamos para esta edição. Já está operando em Passo Fundo a primeira de 2 centrais de recebimento, triagem e acondicionamento de resíduos da construção civil. Novo arcebispo é empossado em Passo Fundo. Dom Rodolfo Luiz Weber assumiu a arquidiocese com 53 paróquias e ele é o nosso convidado de hoje. Os principais assuntos da política a gente destaca toda segunda no quadro Fatos Políticos, apresentado pela jornalista Zumara Colucci. A CISA de Passo Fundo completa 95 anos e a gente recebe no estúdio o presidente da entidade, Marco Matos, para falar sobre o trabalho da associação que representa os setores comercial, industrial, de serviços e agronegócio. E ainda os cuidados e os riscos ao seguir treinos da internet sem a orientação de um profissional. Então, continue conosco, porque aqui você encontra mais conteúdo. E já está operando em Passo Fundo a primeira de 2 centrais de recebimento, triagem e acondicionamento dos resíduos da construção civil. A usina atende às exigências do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Passo Fundo é uma cidade que tem na construção civil um dos pilares da economia. E esse desenvolvimento gera muito material, sobras de obras que estão começando ou em execução. E esses resíduos são colocados em teleentulhos pelas construtoras. Mas não é aí que está o problema. A dificuldade está naquela pessoa que faz uma pequena reforma e deixa de contratar uma empresa especializada para o resíduo. Esse material acaba indo para terrenos baldios. O grande gerador, quem está construindo um prédio, o que ele faz? Ele contrata uma caçamba de um teleentulho, esse resíduo é colocado dentro dessa caçamba e o teleentulho destina esse resíduo para um aterro, o que era feito até hoje. O pequeno proprietário ou o pequeno gerador nem sempre faz isso. Muitas vezes ele ensaca esse resíduo e acaba depositando num terreno baldio. Isso é que gera grande problema de meio ambiente. Numa obra nova, essa quantia não é muito grande. A maior quantidade vem de resíduos de demolições. Isso sim é que produz muito resíduo. A área que era destinada para a colocação desses resíduos ao longo dos anos em Passo Fundo se esgotou e foi interditada pela Secretaria do Meio Ambiente com apoio do Ministério Público. Isso foi em 2013. Hoje, o lugar abriga moradias populares. A antiga pedreira no bairro Petrópolis, ele estava com a capacidade limitada de disposição de resíduos e em 2013, juntamente com o Ministério Público, nós fizemos o encerramento daquela área de disposição, ficando o município sem um lugar adequado até então para fazer a disposição desses resíduos de construção civil. E para a Justiça, nenhum material deveria ser destinado em locais sem a licença da FEPAM. Não será mais possível a qualquer empresa, a qualquer pessoa, a qualquer construtora despejar esses resíduos em qualquer área, ainda que não seja uma área de preservação, ainda que não seja uma área de vegetação e assim por diante. O destino será somente as empresas autorizadas pela FEPAM para operarem esses resíduos da construção civil. A legislação é antiga, com data de 2002, e prevê uma série de requisitos para as empresas que pretendem trabalhar com este tipo de material. Onde coloca o regramento das atividades de disposição de resíduos da construção civil. Então, eles precisam ter uma central de triagem, com estabelecimentos impermeabilizados, onde possibilitem a reutilização desses resíduos futuramente e a não contaminação do meio ambiente. E desde outubro de 2015, Passo Fundo já conta com uma empresa que faz a destinação correta dos resíduos da construção civil. A usina produz por dia 200 toneladas de resíduos. Os materiais, depois de separados, são reaproveitados por um preço menor e com a mesma qualidade, afinal é o mesmo produto. Por exemplo, esse triturador está reaproveitando madeira, que vai alimentar fornos e caldeiras. Instalada na localidade de Pinheiro Torto, na ERS 153, a central recebe resíduos da construção civil de Passo Fundo.
ainda não está aberta para os materiais de construtoras da região, o que demandaria uma estrutura ainda maior. Hoje, 10 empresas de teleentulho fornecem os resíduos, o que gera um volume equivalente a 40 containers dia. O material ele está vindo bastante misturado ainda, está vindo resíduos que não é da construção civil, como para-choques de carro, geladeira, pneu, como você viu ali, a pilha de pneus que a gente tem embaixo do coberto. Então nós damos todo o destino correto a esses materiais. Cada item tem o seu destino ambientalmente correto. Todos os dias chegam concreto, papel, madeira, ferro, plástico, vidro, gesso. Ao todo, são cerca de 30 itens. Depois de chegar à usina e passar pelo CTR, Controle de Transporte de Resíduo, o material é enviado para esta esteira. Aqui, funcionários fazem a triagem, separando o grosso do resíduo. E nesta máquina, que é uma peneira vibratória classificatória, o material é separado em areia, brita e saibro grosso. Ele é oriundo da construção, é o mesmo material sim, com a mesma qualidade. E pode ser muito bem reutilizado por construtoras? Exatamente, nós já estamos negociando essa areia com construtoras, eles estão fazendo levantamento, reboco com essa areia, com a mesma qualidade da areia comprada no material de construção. O saibro reciclado é utilizado para revestimento e preenchimento de bases de casas. A brita é para o concreto. A areia é para levantamento e reboco de obra. Já o gesso é destinado para a agricultura. Aqui tudo é reaproveitado, de uma forma ou de outra. O vidro, o papelão, o cobre, o isopor e os tijolos de demolição são repassados para empresas especializadas. E como vimos, até a madeira é reutilizada. Depois de passar por este triturador, ela vira energia, biocombustível. Os materiais daqui saem por 50% do valor de mercado. Uma economia que muitas construtoras já detectaram e estão utilizando como um significativo valor econômico e, por que não, ambiental. A Resolução CONAMA 307 de 2002, ela oferece diretrizes, critérios e procedimentos a fim de minimizar os impactos ambientais. Então, aonde esse entulho, que nós recebemos em torno de 30, 40 caçambas dia, era depositado em terrenos baldios, em áreas de APPs, hoje ele vem para a nossa usina, onde ele é triado, segregado, voltando para a cidade. A gente opera a logística reversa. O material que antes era jogado fora, sem nenhum valor econômico, agora ele retorna para a cidade. Serve também, já aproveitando a dica para o pessoal que contratar os containers, usar para resíduos oriundos da construção civil, não para lixo doméstico, pneus, como vem vindo a todos os containers na nossa usina. E a Arquidiocese de Passo Fundo tem novo arcebispo. Dom Rodolfo Luiz Weber, que é gaúcho, mas veio do Tocantins para essa missão. Ele foi empossado ontem à tarde durante uma cerimônia religiosa realizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida. E o canal de notícias de hoje recebe o novo arcebispo, que vai nos falar como pretende conduzir o trabalho neste novo desafio. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Dom Rodolfo, a gente começa querendo saber então um pouco mais sobre a sua formação, sobre a sua trajetória na Igreja Católica. Eu iniciei minha formação em vista do sacerdócio em 1976. Naquele tempo tinha os seminários menores, começando na 6ª série. Fiz o ensino médio no seminário de Gravataí, posteriormente a Faculdade de Filosofia em Viamão e Teologia na PUC de Porto Alegre. E fui ordenado padre no dia 5 de janeiro de 91 por Dom Cláudio Collin, que foi o primeiro bispo aqui de Passo Fundo. E depois, o meu trabalho foi 2 anos em paróquia, os primeiros 2 anos de padre. Voltei ao seminário de Viamão como formador. Posteriormente, fiz um mestrado em filosofia em Roma e voltei a ser reitor do seminário de Viamão. E depois, em 2009, foi ordenado bispo e enviado para a prelazia de Cristalândia, do estado de Tocantins. O senhor vem de uma realidade, então, bem diferente da nossa, do Tocantins, embora seja gaúcho. O que essa experiência, então, vai contribuir para o senhor comandar, então, a arquidiocese aqui de Passo Fundo?
Todas as experiências, todos os trabalhos enriquecem, pois trabalhar numa região diferente daquela que se nasceu permite você ampliar o teu horizonte, tanto de visão de igreja, você vive uma realidade de centro-norte do Brasil, o próprio conhecimento do Brasil, os desafios que tem em cada parte. Então, enriquece. Eu venho aqui, evidentemente, depois de 6 anos e meio de bispo, com uma experiência já de 6 anos e meio de ministério episcopal. Claro, dirigindo uma prelazia, uma região que é bem menor do que Passo Fundo, em todos os sentidos, em população, em estrutura, maior em tamanho, sim, físico, geográfico. Então, digamos assim, foi uma iniciação importante na minha vida, né? Então, venho aqui, depois de 6 anos e meio de bispo, já com uma experiência, uma preparação certamente melhor se tivesse começado diretamente aqui o ministério. E nesse primeiro momento, como que o senhor já tem estruturado a sua forma de trabalho para começar, então, o trabalho aqui na Arquidiocese? É sempre importante ter presente que a Arquidiocese tem uma caminhada já longa. E a primeira atitude que eu creio que é fundamental quando se assume uma instituição é respeitar a história do lugar, da instituição que se assume. Pois a Arquidiocese não começa comigo. E, portanto, devo respeitar toda a caminhada, toda a história que está feita. E esse se torna meu ponto de partida de trabalho. E, então, o primeiro esforço que eu devo fazer é conseguir entrar no mundo daqui. Mesmo que a missão essencialmente seja a mesma de bispo lá na prelazia aqui, porém as pessoas com quem vou trabalhar, a situação, as estruturas, enfim, é tudo novo. Porque essencialmente o nosso trabalho de igreja é com pessoas. E até que a gente conhece as pessoas, você consegue confiar, até que haja uma sintonia, haja uma concordância até nos trabalhos, isso leva um tempo. Então, a primeira atitude minha é justamente fazer esse esforço de me inteirar aqui, de conhecer esse povo para poder amá-lo também e fazer da melhor forma o trabalho. Agora, o senhor vem aqui para uma arquidiocese que enfrentou no ano passado uma divisão em relação ao trabalho do último arcebispo. Como que o senhor pretende trabalhar, então, e unificar esses grupos? É importante quando também levar em consideração, como falei, a história. E faz parte da história da Arquidiocese de Passo Fundo o Ministério Dom Altieri nos últimos 3 anos. Então, ignorar essa parte da história da Arquidiocese é temerário e também eu acho que uma falta de prudência. Por isso, eu também devo considerar o que aconteceu. É evidente não reduzir ao trabalho apenas as dificuldades que houve, mas tentar compreender, ouvir as pessoas, tanto os elogios quanto as queixas, e poder refletir a partir disso. Então, me ajuda no sentido de compreender os desafios que houve, também me ajuda a dizer, prestar atenção, olha, esses pontos foram criticados. Por que foram criticados? O que eu tenho que fazer diferente? O que houve de errado nessa situação? Então, é uma forma também de respeitar o caminho que houve, de levar a sério, de considerar isso, mas também devo dizer que eu não posso apenas pautar o meu trabalho, mesmo o início do ministério aqui, apenas a partir do que houve. Porque a realidade, os desafios, a missão é muito mais ampla do que concretamente os desafios que houve, né? Então, evidentemente, temos que respeitar isso. Como se resolve problemas? Essencialmente, eu vejo sabendo conversar, sabendo dialogar, sabendo ouvir. E como todo bom diálogo, ele não começa pela conclusão, mas pelos argumentos, o bom diálogo, a conclusão está aberta. E a conclusão é construída, não a partir simplesmente de sentimentos, de simpatias, de antipatias, mas essencialmente em busca da verdade, daquilo que é correto. E às vezes um diálogo pode ser dolorido e duro, mas quando você busca a verdade, que não é apenas uma opinião própria, mas aquilo que tem que ser feito, isso garante, mesmo que haja um desgosto na conversa, mas depois, por aquilo que foi buscado, se é algo verdadeiro, bom,
todos os lados têm que aceitar, né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho aí no comando da Arquidiocese de Passo Fundo. Agradeço a oportunidade e a minha bênção a todas as pessoas. Obrigada. O tempo seco dos últimos dias deve mudar. A partir de hoje podem ocorrer pancadas de chuva aqui na região. Veja então os detalhes na previsão para este início de semana. A previsão do tempo para terça-feira em Passo Fundo é de céu encoberto com pancadas de chuva. Temperatura mínima na casa dos 21 graus e a máxima que chega a 27. O tempo continua encoberto com chuva fraca também na quarta-feira, mínima de 18 graus e máxima que chega a 23. Prefeitos da região demitem secretários para priorizar serviços essenciais. Este é um dos temas do quadro Fatos Políticos desta semana, apresentado pela Zumara Colucci. Além do carnaval já cancelado em 94 cidades gaúchas, entre as quais Passo Fundo e Santa Maria, prefeitos de 3 municípios da região norte do estado adotaram medidas drásticas ao demitirem todos os secretários de seus cargos como forma de economia. Começou em Jabuticaba no ano passado, se estendeu para Seberi e, por último, Davi Canabarro. Não há o que fazer. Os prefeitos precisam priorizar atendimentos básicos e qualquer economia é bem-vinda em tempos bicudos. Zumara, e a notícia do final de semana é com relação à ação contra o fim da operação da Manitowoc aqui em Passo Fundo? Sim, Kelly. O vereador Patrick Cavalcante, do DEM, ingressou na sexta-feira com uma ação na primeira vara civil especializada em fazenda pública da comarca de Passo Fundo, pedindo a reversão dos benefícios concedidos à empresa Manitowoc. O objeto da ação é baseado no fato de que a empresa não cumpriu os compromissos estabelecidos com o município no protocolo de intenções para a instalação da fábrica, isso firmado lá em 2011. A ação contra a Manitowoc pede a devolução integral da área para que não se configure vantagem econômica e patrimonial indevidas, já que há 2 semanas a empresa suspendeu a produção de guindastes, demitindo 80 trabalhadores. E essa decisão é uma decisão que pode sair rápido? Olha, a ação tem um pedido de liminar que a Justiça pode conceder ou não. Mas o objetivo principal é definir que tipo de operação a empresa tinha em Passo Fundo, se comercial e administrativa ou industrial. Pelo entendimento do autor da ação, a empresa não poderia ter recebido incentivos industriais, já que apenas montava os guindastes em Passo Fundo. De outra parte, a homologação das demissões dos 80 trabalhadores dispensados na semana retrasada iniciou na semana passada. O acordo foi fechado com o Sindicato dos Metalúrgicos no Ministério Público do Trabalho. Está certo. Obrigada, Zumara. Uma boa semana para você. Obrigada para ti também. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco a CISA de Passo Fundo completa 95 anos e a gente fala sobre o trabalho dessa entidade com o presidente Marco Matos e ainda os cuidados e os riscos ao seguir treinos da internet sem a orientação de um profissional. Nós já voltamos.